doido. Vamos lá. A história de Demon Souls. É Sandman, né? Sandman. Eu já vi uns vídeos desse daqui também, de Souls-like desse canal. É bom, os vídeos dele é bom. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, sejam bem aqui outra vez e atendendo a vários pedidos, eu trago hoje Eu pra não lembro se eu vi vocês que a foi o história do de jogo Dark Demon Souls dele. Souls. Só que antes de adentrar nessa história é importante falar algumas coisas. A A primeira próxima do delas é que guarda-roupa Demon aberta vai Souls estar não é um bicho jogo papão. linear, portanto ele não Que segue uma ó. ordem de eventos, e isso Não, fica vai completamente a impedir o cargo do mofo. É jogador. diferente. A segunda coisa é que o jogo possui dois finais e o final que eu vou adotar para a história é o final que eu julgo como sendo o mais condizente. O segundo final vai ser comentado à parte. E a terceira coisa é que todos os links de sites e vídeos que me ajudaram na minha Mano, obviamente o Nito de Dark Souls 1 foi inspirado mais ou menos nesse esqueletão aqui, velho. Eu tenho quase pesquisa estão certeza. listados aí na descrição. Dito Acho que isso, é vamos para a Nito o história de um nome. dos melhores RPGs de ação já Que é um feitos dos até hoje. lords lá. No É, princípio Batatinha, você dos viu aí tempos, o o homem foi resgate de criado em 100k um do dia Elden, e né? concedido uma alma a todo ser vivente. No dia seguinte à criação do homem, foi criado um demônio que devorava essas almas. Não fica claro quem criou o homem e o demônio devorador de almas, mas dá pra ver que os personagens do universo de Demon Souls atribuem Já tinha essa visto, né? criação a um É deus. porque tá uma, Os homens uma começaram a viver correria em pra ver quem vai harmonia e resgatar esse negócio prosperar aí. graças a Tá Soul mais corrido Arts, que era que, uma sei lá. técnica onde todos poderiam utilizar magia usando suas almas, ou pelo menos era isso que Outland. aparentava ser. Eu digo aparentava porque na verdade a fonte dessa magia era o demônio devorador de almas que foi criado no segundo dia e que era conhecido como Old One. Com a 62k. utilização Cara, cada nada. vez mais frequente de Soul Arts por Tá não, parte da para de mentir. humanidade, foi criada uma névoa sem cor que absorvia a Não, alma não me dos bote medo humanos. assim não. E aqueles que Hoje é perdiam terça-feira. suas almas com o passar do tempo iam Tem nem uma enlouquecendo semana que eu e botei se esse tornando resgate. Não faça isso praticamente comigo não. animais irracionais. A dor e a loucura só passavam caso aqueles que 20k. Ah, perderam bom. suas almas tomassem almas humanas para se os Ah, bom. transformando Porque... em demônios. E isso não significava que eles ficariam curados. A finalidade desses demônios era absorver as almas dos humanos e repassar ao demônio devorador de almas, o Old Ok. One. Uma coisa que é interessante falar é que nem todos os demônios foram humanos. Muitos deles foram originados do nada e cresceram à medida que foram absorvendo almas. Isso gerou um efeito em cadeia, já que humanos estavam perdendo suas almas e Tranquilo. virando Tranquei. demônios, e à medida que o número de demônios Eu, aumentava, eu, o de humanos eu diminuía. preferi não Esse falar, mas evento trancou. foi chamado de a Primeira Praga. Em meio a todo esse caos, onde mais da metade da população mundial foi dizimada por hordas de demônios, um grupo de guerreiros conseguiu criar um lugar conhecido como Nexus, e abaixo do Nexus conseguiram selar o demônio, fazendo com que ele Nexus. entrasse em um sono profundo. Esse negócio me dá uma Esses dor. guerreiros ficaram Dá uma conhecidos como bugada esse monumentais. Nexus quando eu vi Após isso, gameplay no esses YouTube. personagens levantaram 6 esculturas denominadas de Artstones, que serviam para interligar o Nexus ao mundo exterior. É um pouco complexo explicar o que realmente é o Nexus, mas ele funciona como um tipo de mundo onde as almas daqueles que foram mortos são invocadas, mas ao que tudo indica, os vivos É também tipo o podem sonho ir do para lá para caçador em procurar Bloodborne, refúgio. né? No Basicamente. total, eram 6 Deixar mais Artstones. fácil. A do Reino Próspero de Deixa eu ver essa Boletária, aqui. Do o meu reino nome, criado pelo Carvalho. rei Doran, que se tornou um dos maiores Aí reinos do mundo. Carvalhou. A Pedra dos Túneis Subterrâneos, Que eu a queria. da Não Rainha sei. Sábia da O Grande Torre de 4 era só pra Marfim, fazer conhecida como arte. a Torre de Látria, a da região pantanosa, onde moravam aqueles que jaziam doentes, a dos adoradores dos homens das sombras e a dos gigantes das terras do E norte. o U foi Essa última futuramente porque. será Não destruída e mais sei. pra frente eu explico o motivo. Criativo. É muito criativo, graças a Deus, né? Quem que é Van Gogh perto de mim? Após o sono do Old Aí, One, as Soul Arts foram banidas para evitar a volta do demônio sabia. devorador de almas. 12 gerações se passaram e um rei conhecido como Alante assumiu o trono de Boletária. Ok. Esse rei era tido por muitos como alguém Duvido extremamente tirar a justo orelha e agora. honrado, Tirar a orelha? e com ele Eu não o sei tirar reino minha de orelha. Boletária prosperou muito e acabou Bugou? Bugou. com Boletária. Tinha Esse rei bugado o era vídeo. tido por muitos como alguém extremamente justo e honrado, e com ele o reino de Boletária prosperou muito e acabou se tornando um dos maiores Olha. reinos do mundo. Maior não só no sentido econômico, como também no sentido militar. O rei Alante tinha à sua disposição um exército muito grande e 5 cavaleiros de elite. Esses 5 Fênix. cavaleiros comandavam esse exército. Eram os gêmeos Bior e Valar Fax, Alfred, o cavaleiro da torre que possuía o maior escudo do reino,
Tem um Metas, o peixe. guerreiro que possuía a maior espada do reino, e Olan, Você adotou uma um arqueira peixe? formidável que comandava uma legião de arqueiros que a protegiam durante Você a foi no batalha. lago, ele Esses 5 tava guerreiros eram a elite do exército do abandonado rei lá, Alante, e aí e para você completar esse levou pra exército ele criar? ainda possuía 2 dragões de estimação. À medida que os anos foram passando, Boletária já não tinha mais para onde crescer e o rei Alante Qual a passou a se graça de sentir peixe? Peixe é vazio. muito chato. Isso fez com que ele começasse a procurar formas de aumentar o seu poder, e foi aí que ele resolveu estudar mais sobre as Soul O bicho Arts. faz Lembram nada que eu havia o dito que dia elas haviam todo. sido banidas pelos monumentais para que o Old One não Foi no retornasse ao pet shop. mundo humano? Ah, Pois é, o rei Alante foi em busca de saber mais sobre as Soul Arts e chegou até o Nexus, onde ele descobriu uma técnica de como roubar a alma de humanos. Maravilhado qual com a todo raça esse do poder, peixe? o rei passou a usar a Soul Arts e isso resultou no despertar do Old One mais uma vez. Novamente a névoa profunda tomou conta do mundo e se iniciou pela Terra dos Gigantes, localizada ao norte de Boletária. Os demônios Dono peixe. massacraram os gigantes da região, o que acabou resultando na destruição da Artstone que estava localizada no Nexus. A névoa densa continuava a se espalhar e a roubar a alma dos humanos. O rei Alante, quando voltou à Boletária, causou estranheza a toda a população porque ele vinha comandando todos os demônios e dizimando a Não, limpa população. vidro. Isso Limpa fez com que vidro? até os seus soldados de elite se voltassem contra ele. Ulan, Metas e Alfred lutaram contra os demônios, mas acabaram sucumbindo aos mesmos. Bior foi capturado Eu não pelo sei, eu carrasco perguntei do pra reino, perguntar, eu não que sabia, eu não também sei nem havia sei sucumbido ao espécie poder de da peixe, eu névoa conheço densa, peixe dourado, só sobrando peixe apenas dourado. Valafax, que conseguiu fugir de E o Boletária palhaço, por e causa do avisar Nemo, o porque mundo o senão que estava acontecendo ali. Lembram que eu falei das nunca 6 vi. Artstones Depois e que agora são apenas eu vou 5? pesquisar depois. Cada uma dessas estátuas interligam um Nexus a um lugar do mundo. A Terra Uhum. dos Gigantes estava completamente destruída pelos demônios. Boletária Esses estava indo bichos no vermelhos. mesmo Sim, caminho, mas e os outros 4 lugares? Como é que eles é estavam? Nos o. túneis É quando você é subterrâneos, invadido, uma no caso, né? sociedade havia Pelo menos o sido Dark Souls, estabelecida Bloodborne e e inicialmente Elden os Ring é assim. mineradores estavam trabalhando para o reino de É quando você é Boletária, invadido por principalmente Play no ou que diz NPC. respeito ao fornecimento de armas. A névoa Muito afetou todos os desgraçado. mineradores, os transformando em Ah, mas é criaturas porque esses bichos são escamosas fortes que, também, mesmo né? na forma de Eles demônio, cura, continuam se eu não me trabalhando engano, eles nas são uns minas. itenzinhos de Esse cura. lugar cresceu tanto que a sociedade passou a ter um rei e uma religião que tinha como objeto de culto o E além disso, esqueleto de são um dragão. 3. Quando o Old One despertou, esse dragão, sob o efeito da névoa densa, voltou à vida. Assim Eu como também não. nos túneis subterrâneos, Eu só outros vi lugares vídeo. do mundo desenvolveram suas religiões. É bom. Em Látria, por exemplo, existia uma rainha que comandava a sociedade e toda a população a adorava por ser uma pessoa boa e Recomendo. sábia. Nesse lugar existia uma religião que pregava que quanto mais se usasse as Soul Arts, melhor, e todos aqueles que fossem contrários ao uso deveriam morrer. O marido da rainha tinha alguma Nem que seja relação com zerar essa pelo religião, YouTube, por isso mas era eu conhecido recomendo. como Velho Monge. Os relatos dizem que ele Essa- fez algo abominável à rainha e ela o Que expulsou isso, do reino Wendel? de Látria. Esses eventos que eu falei até agora aconteceram antes do Olha o segundo machismo. despertar do Old One. Quando o rei Alante despertou novamente Ah, as o Old gárgulas. One, Foi o essas marido gárgulas da aí? rainha de Aquela live Látria sua? voltou Meus comandando 10 uma mil. tropa de demônios e Evolução de escravizou e console, matou a esse fim de semana. maior Você parte pegou da o quê? população, inclusive a sua esposa. Só que como ele temia que a população se voltasse contra a religião, ele deu um jeito de criar uma cópia da rainha Meu para que 10 mil servisse de almas. O objeto de português do adoração. menino é muito A bom, diga-se de população via passagem, todo né? Agora aquele que eu vi. massacre como algum tipo de provação divina, e aqueles que permanecessem fiéis até o final seriam levados por gárgulas até o paraíso no céu. O problema é que, mesmo sendo bom ou sendo mal, todos serviriam apenas para alimentar os demônios, inclusive o velho Que monge. lindo. Mais pra frente eu volto a falar disso aqui. Outro lugar que sofreu influência do despertar do Old One foi o Vale da Contaminação. Esse lugar sempre foi Success. morada de pessoas doentes e Mal deformadas. delitos. O lugar se assemelha um pouco a um pântano, e no período Ai, de que bom, né? calmaria, onde Você não haviam arrumou, demônios, achou o irmão surgiu uma perdido do religião que seu? adorava o Deus Criador dos homens. Nessa religião tinha uma jovem que fazia parte e o nome dela era Astrea. Na infância, ela encontrou um anel chamado de Anel da Prece Sincera, ou Anel da Oração Sincera. E todos viam aquilo como um sinal do Deus A diferença e de um pro outro é canonizaram realmente a jovem grande como assim? santa. Na Você idade chegou a adulta, anotar foi ou dada nem? uma missão a ela de ir até o Vale da Contaminação e Ai, ajudar as essa pessoas de é a lá. área A Astrea que tinha uma fé é, muito grande em é Deus, veneno puro, porém ao né? ver o Ai, sofrimento que dó. daquelas pessoas naquele lugar, ela começou a mudar de opinião. Como é que um Deus, que teoricamente seria alguém tão bom, permitiria tanto mal àquelas pessoas? A Astrea não foi sozinha a esse vale, ela foi acompanhada de um grupo de pessoas, e no período em Ah, que ela estava lá, o Old One despertou, eu a tô névoa ligado com assolou esse o lugar, e daí. como forma de revolta Tô contra Deus, ligado. ela se entregou ao poder da Cheguei no névoa e setup se do quarto. transformou Aí em um você já está demônio. na sala. Mesmo Ah, fazendo isso, ela entendi. ainda tinha interesse em ajudar as pessoas de lá e era vista Ó, pelos pessoas, doentes e deformados pessoas como com um dinheiro de tipo de sobra, Wendel, divindade. são Ela assim, foi uma né? das poucas pessoas que Enquanto ainda eu tô com manteve a sua carência forma em humana, assim como sua Horizon, consciência, talvez por ter um coração bom.
A Brincadeira. Astrea viu ali a oportunidade de usar o poder dos demônios para fazer bem àquelas pessoas tão sofridas. E o último lugar que Vamos tirar o sofreu negócio influência da envenenado. névoa Não, tem pesada não. foi o Templo da Tempestade. Não havia mais moradores Ó, o nesse famoso lugar quando Patches o Old aí. One despertou, mas tem algo bastante O bicho interessante ele aqui. invoca 2 vezes Há nesse jogo, se muitos eu não me anos, engano, né? quando ainda existia gente morando no Tem Templo esse da Tempestade, buraco existiam que ele mitos taca que você, povoavam a mente que é o dos básico, moradores né? desse lugar. Por Clássico de exemplo, eles Souls-like acreditavam que da existia From um Software juiz com que julgava os patches. vivos conforme suas ações. E Aqueles tem que um eram lugar com maus eram fogo, se eu não me devorados engano, pelo juiz, e que aqueles que eram bons eram transformados em bestas da que ele te tempestade prende e, pra você como prêmio, morrer voariam em uma pelo armadilha, céu alguma pela coisa assim. eternidade junto com o rei da tempestade. O problema é que quando o Old One despertou, as lendas viraram reais, só que de uma forma ou de outra, todos aqueles que morreram no lugar tinham suas almas devoradas ou pelo juiz ou Nossa, isso pelo daí deve rei dar um das desespero, esse tempestades. monte de arraia Vocês agora, voando. depois desse apanhado, desse resumo de tudo o que aconteceu antes do despertar do Old One, vocês puderam ver o quanto a sede do Rei Alante foi prejudicial a todo mundo. Tudo que eu falei agora são eventos que precedem a apresentação do herói. O herói sem nome é encorajado por uma voz desconhecida que o guia até um lugar para enfrentar esses demônios. Inicialmente, ele percebe que realmente as pessoas perderam a sanidade e passaram a atacá-lo sem motivo nenhum. Explorando mais esse Ah, lugar o onde ele boss se do encontra, ele tutorial. chega até Você um matou grande ele? hall e encontra um grande demônio Colo do pai, chamado você de acha que eu vou Vanguard. perder? Apesar da força do demônio ser gigantesca, assim como seu tamanho, o herói derrota o inimigo Acho que o e primeiro react de continua a anúncio da exploração história, e viu? encontra Vai mais lá comprar, pra né? Vou, frente não, um eu não joguei dragão um, nem o gigante Miles que com apenas Morales. um soco o mata. A partir daí, o herói renasce na forma de alma no Nexus. Ele foi invocado por uma mulher misteriosa conhecida apenas como Donzela de Não, Preto. comprar Ela, na verdade, é um demônio poderosíssimo que três mantém a forma de jogo uma full mulher e price que em um foi ano é aprisionada no pedir muito. Nexus. Ela não pode Já comprei o morrer Final Fantasy, vou enquanto o comprar o Old One não Pinóquio. voltar ao seu sono. O herói conversa com um dos habitantes do Nexus e conversa posteriormente com o último dos monumentais que ainda está vivo. Ele libera o selo das Artstones, dando a oportunidade para o herói destruir os demônios e A Sony salvar o também não mundo. dá o A missão dele Spider-Man aqui na é Plus. aparentemente simples. Não faz uma Destruir pra Deus 5 lembrar. demônios superiores conhecidos como Aranha. Archdemons, para poder quebrar o selo do Nexus e, com a ajuda da Nossa, essa Donzela de aranha Preto, é uma fazer com que o desgraçada Old também, que eu One volte ao lembro seu sono das profundo. gameplay. Não existe uma ordem certa por onde ele deve Que começar, até então você o herói conseguir vai chegar até os nela, você já túneis perdeu subterrâneos confrontar um tudo. inimigo que o Sua matou dignidade, anteriormente, o sua Deus Dragão. vida. Só que até chegar nele, ele passa por vários obstáculos, incluindo uma aranha com armadura, Gostei do um Flash Futurama. guardião conhecido Ah, eu como vi. Eu Flame nunca assisti Lurker, Futurama, e então com relação a esse pra mim guardião, foi bem meh. no lugar próximo onde você enfrenta ele, dá pra ver Eu acho parte do feio, é esqueleto feio daquele demais, velho. dragão que eu falei lá no começo do vídeo, que era Aquela arte adorado de como se fosse um Futurama, deus. Simpson e tal, é Depois de derrotar o muito demônio, feia. o herói agora segue para enfrentar o seu algoz. Aparentemente, as pessoas que moravam nos túneis temiam o dragão, por isso criaram flechas que o imobilizariam. E usando essas flechas, ele consegue não só prender o inimigo, como consegue também Ai, derrotá-lo, ai. completando agora a primeira parte da sua jornada. Restam agora 4 demônios superiores. Agora o destino é Látria. O lugar tem 4 subdivisões. A primeira delas é a própria torre. Foi Ah, esse essa aí também é lugar onde meio o marido bugado da da rainha mente. aprisionou toda a família de sua esposa, assim como a maioria dos seus súditos. Por Esse isso, nesse mapa aí, lugar eu é lembro muito comum que ver dá um nó na prisões e cabeça legal. masmorras em toda a parte. O demônio que guarda essa parte da torre é a própria cópia da rainha que eu falei lá no começo do vídeo. Ela se chama Ídolo dos Você tá... Tolos. Nossa, já tá aqui, Ela tem a Wendel. capacidade de se copiar, e uma coisa interessante é que existe um feiticeiro que a ressuscita sempre que ela é derrotada. Por isso, antes da luta, Já foi ele ver deve ser Eu não. derrotado para que a luta fique mais fácil. Após derrotar o Eu já... inimigo, o herói segue para a Eu não fui segunda no área, dragão. Essa a puta. área aquela que supostamente O deveria menino ser tá com destinada ódio àqueles dela, que meu Deus. alcançaram a salvação. Não, eu não vi Lembra Barbie, que eu não. falei lá na hora que eu falei de Látria? Eu disse que aqueles que alcançariam a salvação seriam levados até o Já deu paraíso, tanta treta esse e filme era da isso Barbie que aí as que pessoas eu acreditavam. prefiro ver de fora, Pois sabe? bem, assim que o herói derrota a cópia da rainha, ele Eu já de peguei fato spoiler é do levado final para do um filme andar da superior Barbie, por gárgulas, só que que me logicamente surpreendeu não até. tem nada de paraíso no lugar. Pelo contrário, tudo que ele encontra são demônios sedentos por almas, e nesse estágio, todos aqueles que eram levados pelos gárgulas eram transformados em demônios, na maioria das vezes semelhantes a Olha, uma foi daí que centopeia Demon com vários Slayer rostos tirou humanos. Depois de passar por vários inimigos, ele encontra os a inspiração pra fazer aquelas aranhinhas do final da primeira temporada. pelos gárgulas eram Opa, voltei. transformados Seja em bem-vindo de volta, tipo demônios, aí. na maioria das vezes semelhantes Se eu a uma pagar o ingresso, você vai. centopeia Eu com tenho que vários caracterizar. rostos humanos. Depois de passar por vários inimigos, ele encontra Só. No mesmo. Foi, de play. Você perdeu já também o react, deu reagindo à minha música. Eu não vou mentir. Se eu fosse pro filme da Barbie, eu ia de preto. Só pra ver a reação do povo ao redor.
os guardiões do lugar. 2 gárgulas extremamente fortes conhecidos como Maneater. Apesar da dificuldade, ele vence os 2 e segue agora Ué, esse bicho aqui não era todo durão? Quando eu vi sua live ele tava todo durão, ele tá parecendo até uma estátua. para o topo da torre para confrontar o Archdemon, que é ninguém mais, ninguém É menos duas que o fases? próprio Que eu velho não monge lembro. ou marido da rainha. Tem uma coisa muito interessante sobre esse inimigo, que eu prometi falar depois e que eu vou falar agora. Assim que ele voltou para Látria comandando um exército de demônios, Eita. ele veio usando um turbante amarelo. Acontece que esse turbante sugava a vida do velho monge até o ponto que ele não tinha mais nenhuma energia vital. E esse Parece o momento chapéu acontece assim que dos o herói chefes chega lá no topo da torre. Quem do... assume seu lugar é um espírito Qual o conhecido nome? como Black Do Phantom Little ou Nightmares. Fantasma Negro. Inteligência minha. Diga. Caraca, Caraca, velho, já é o terceiro Ed só nesse daqui. É um boss atrás do outro. Sabe qual é o nome disso? Souls-like. Shhh, não chora. A luta Só é intensa, piora. mas o herói derrota o inimigo e agora restam apenas 3 demônios superiores. Saindo do lugar, ele volta ao Nexus para reparar seus equipamentos, comprar suprimentos e continuar a jornada. O próximo destino é a Terra dos Homens das Tentando ligar o Sombras, PC. que é o mesmo Por quê? templo das tempestades. O lugar é composto por 4 níveis. O primeiro Não, nível Wendel, que é onde isso? os homens das sombras adoravam as Que isso, tempestades Wendel? e Você lamentavam os mortos. tá... O Aí, demônio ó. responsável Ela tá aí pelo no primeiro jogo também, nível ó. é o Adjudicator, que em tradução livre significa árbitro ou juiz. Ele tem esse nome porque, segundo a lenda, era ele quem decidia para onde iriam Você as me almas enrolou. dos mortos. Não, Se mas a eu não vou pessoa assistir. havia Eu não vou sido assistir ruim, sozinho o ele a filme da Barbie. devorava. Pelo Se amor de tivesse Deus, eu sido tenho. boa, Eu iria ainda ao tenho um próximo pouco de estágio. dignidade. O Não herói limpo o vence o vidro. juiz e segue Não, para vou o que limpar seria o vidro. próximo Não, mas você falou pra ver estágio, depois o do lugar vídeo. onde era concedido o título de herói para aqueles O que vídeo não foram acabou. bons durante a vida. Nesse lugar, os corpos dos mortos eram velados, E por de isso é Prey, comum você ver fez vários igual túmulos no os lugar veinhos que eu e demônios conheço. com aparência de morte realizando rituais. O demônio guardião do Tentar lugar é ligar o conhecido como Old PC Hero, sem ele estar ou na herói tomada antigo. Ele não é enxerga, querer porém muito, a né? sua audição é muito O aguçada demônio ficou e até seus ataques ofendido. muito fortes. Após derrotar o Old Hero, o herói agora segue para o último estágio, que é o lugar onde aqueles que foram aprovados pelo juiz e velados nessa câmara se transformariam em Mas eu vou ver o raias limpa-vidro, eu não voadoras esqueci não, e viu, que Batatinha? voariam pela eternidade com o Rei das Que Tempestades. O porra Rei é das essa? Tempestades era uma raia gigante muito poderosa. Obviamente toda essa mitologia ganhou vida após o despertar do Old One. O próximo alvo é a raia E gigante tem as que é o terceiro arraiazinha. Archdemon. Depois de uma árdua Não deu batalha, o cabo de inimigo é rede. derrotado e sobram apenas 2 demônios superiores a serem Boa de derrotados. Prey. O próximo lugar a ser Tá visitado bem, é o hein? temido Vale da Contaminação. Como eu disse anteriormente, É esse porque as vale, férias estão além de conter acabando? pessoas Você tá doentes, assim? era repleto de criaturas venenosas. Apenas pisar no pântano já pode Nossa, essa envenenar a armadura- pessoa, portanto é um lugar Os extremamente Black perigoso. Knights, acho que é Black Knights de Dark O Souls, Vale da lembra Contaminação também essa possui armadura, né? 4 No caso, porque estágios. esse aí foi No lançado primeiro primeiro. estágio, os moradores atacam qualquer Não um vou que ligar. ousar atravessar o vale, e o demônio protetor desse acabaram. estágio é o Lichmonger. A sua composição, em maioria, é feita por Voltou sanguessugas e lesmas. Voltou hoje as aulas. Ele tem a Eita, capacidade de lançar meus pêsames. projéteis de sanguessugas e fazer com que a vítima fique tô mais nem lenta comendo. e comece a perder a vida lentamente. Tá não, O Wendel. herói não encontra muitas Você achou que você tava dificuldades no... contra esse inimigo e o vence. É o como aí? Pera, o Wendel já tá chorando aqui. Tomei no cu. Por que que você se fudeu? Eu não tô nem no começo. Do que você não tá no começo? Diga. Só vou de um. Aí... Meu próximo, beleza. Seguindo em frente para o próximo É, porque estágio, só tem o seu próximo também, né? local é repleto de podridão e criaturas deformadas. Os outros eu já vi Medusas dos venenosas e pedidos. insetos que podem envenenar são alguns dos demônios jogo. encontrados nesse lugar. Ah, O tá guardião não. desse estágio é um colosso feito Wendel, de chora madeira. menos, por Ele favor. surgiu a partir da imundície do lugar. Seu aspecto lembra muito uma árvore podre. Ele possui moscas ao seu redor que bloqueiam os ataques do adversário. E seus Quando ataques você são vê, devastadores. você já vai estar lá no fim do Apesar do jogo tamanho e do tal, inimigo, sabe? o herói também não enfrenta muitas Já tem 8 horas. dificuldades em Eu derrotar tinha os demônios. 70 Depois de horas de derrotado, Elden Ring o e eu herói não agora tava parte nem para o no... último estágio Eu do devia estar Vale na da metade do Contaminação jogo. para Não confrontar faça o isso, quarto não. Archdemon, que é a Astrea, que eu falei no início do vídeo. Ela era uma santa nem que 6% do sucumbiu jogo. ao É, poder dos paciência, demônios ao ver todo o sofrimento daquele lugar. O último estágio não possui muitos inimigos, somente algumas pessoas doentes e o mais bizarro de todos, bebês que foram abortados. Olha só. Assim que o herói chega nesse lugar, Eu ia ele falar um recebe negócio, um eu aviso da preferi ficar jovem. quieto. Leave us, Slayer of Demons. This is a Meu comentário sobre aquela sanctuary parte lost. ali, dessa parte aí da Maiden Astrea ia ser muito... There is nothing here for muito you to complexo. pillage or slander. Muito complicado pra mim também. Leave quietly. Astrea conta com a ajuda do seu fiel escudeiro, Gaur Vinland.
a única pessoa do grupo de Astrea que permaneceu vivo. Gal tem o objetivo de não deixar o herói tirar a vida de sua amada. Mesmo Gar. com todo o esforço, Gal é derrotado e Astrea, sem opções, se sacrifica e entrega sua alma ao herói. Oh, eu vi. O cara joga Soul Maguinho. Ele tá zerando com hack. Quem tá zerando com hack? O bicho aqui? Não, mano, olha a vida do bicho. Olha a cura, o tanto de alma. Também, né? Mas vai falar, quando eu vi no YouTube essa parte aqui, mano, o cara que tava jogando, ele foi muito gênio. Ele foi muito gênio. Eu não sei se eu falo, porque o Wendel tá jogando, né? Aí eu não quero, tipo, estragar a gameplay dele. Mas foi, assim, uma sacada de gênio sem querer que ele teve. Que ele passou rapidinho esse boss aqui. No caso ele não passou o boss, porque o boss, que é essa bicha aqui, ele é um hit, é uma mosca essa bicha aqui. Um hit ela morre praticamente, né? O foda mesmo é o guarda dela, né? Eu vou sair. Muta rapidão aí, Wender. Eu vou até o final do vídeo. Eu vou ver até o final do vídeo. Se você quiser que. Resist you. Não, só muta a live. Só muta a live. Muta a live. Eu vou fazer assim, você muta. Mota que você mutou. Aí eu faço assim de novo, você desmuta, ok? Então, o que o cara fez? Ele não conseguia matar o bicho, né? O guarda dela. Aí ele fugia da arena, porque tinha como você sair da arena do boss. E até uma parte dela, no comecinho, que ele parava de te seguir. Ele parava de seguir o player e voltava pra cuidar dela. Aí o que ele fazia? Ele ia até lá, fugindo, obviamente. Esperava o cara dar meia volta. Ia batia no cara, o máximo que ele conseguia. Aí voltava pra lá, porque ele ia ficar nesse ciclo. É isso. Do as you like. Aqui, ó. Pode voltar. Ainda fazendo leitura labial. Aí é problema dele. Take your precious demon soul. Resta Faleceu. agora apenas bom que ela demônio morre, a ser mas ela ainda derrotado, e levanta a ele mão fica assim, né? exatamente no lugar onde tudo começou. Porra, mais um Ed. Meu Deus do céu. Nós chamamos a sua E do atenção. Léo Lins do Ando Sul. Chegamos aos gays. Ai, meu pai. Eu te conto. O Ah, reino é de com vocês, Boletar. aí não é comigo. O herói vai pra lá e de cara ele já percebe que o lugar é intimidador quando ele nota um dragão vermelho com dezenas de corpos em sua boca. Diferente dos outros lugares, Boletária tem 5 subníveis. Até chegar ao demônio superior do lugar é necessário derrotar 3 demônios. São eles Falanx, uma criatura gosmenta composta por escudos que dispara projéteis semelhantes a lanças. O Cavaleiro da Torre, que é um guerreiro colossal que porta um Esse escudo daí gigantesco. é E por brabo. último, o Penetrator, que é um cavaleiro muito Esse daí rápido, também é que usa brabo, uma viu? espada muito grande. O Agora, Penetrator mais interessante de tudo isso é que lá é no o terror começo de do qualquer vídeo eu homem. falei que o exército de Boletária era composto de 5 soldados de elite. O desgraçado. O Os gêmeos Penetrator Bior e Valafax, ou o da torre? Ulan, Metas e Alfred. Bior havia sido preso numa masmorra, Valafax conseguiu fugir e avisar o ao da mundo torre. das coisas que estavam acontecendo em Boletária, mas e os outros 3? Eu havia dito que Da eles torre é tinham dificilzinho sucumbido ao mesmo. poder dos demônios, só que eu não disse de que forma Que foi o que bicho isso é muito aconteceu. bruto. O Lan, que era uma exímia arqueira e que tinha vários soldados que a protegiam, se transformou em Falanx. Por isso seus ataques eram à distância e os escudos que a protegiam eram seus soldados. Alfred, que portava o maior escudo de Boletária, se transformou no Cavaleiro da Pelo menos Torre, você já e descobriu Metas, como que mata possuía ele, né? a maior espada do reino, O se próprio vídeo transformou já no mostra. demônio Penetrator. Após derrotar os 3 inimigos, o herói agora vai em direção ao último demônio superior, mas antes ele encontra um jovem que se diz chamar Ostrava, mas seu nome verdadeiro era Ariona Alante, o filho do rei. Ariona sempre foi Escudos muito parece a cara covarde, escudo de nunca Gol quis 3. fazer Ah, parte mas é do porque é exército isso do rei, mesmo. por isso ele passou Esse uma boa corno parte de escudo. sua vida em Lava. Phalanx Quando era ele soube que seu pai uma havia estratégia massacrado a população de de... Boletária, comandando uma legião de demônios, ele resolveu que iria voltar para sua terra natal e Né? descobrir a verdade, enfrentando todos os seus medos. Infelizmente para ele, tudo aquilo Principalmente que diziam do quando seu eles pai iam era enfrentar verdade. E vendo um no monte que de seu arqueiro, pai invadir tinha o se lugar e tinha muito transformado, arqueiro. a Ariona comete suicídio e deixa a cargo do herói dar um Era uma fim parada ao assim que rei eles Alante. usavam. Chegando na sala do trono, o herói confronta o último demônio superior. É porque deu uma Mesmo com travadinha toda aqui a mesmo. dificuldade, ele consegue vencer a luta mais O difícil notebook deu uma enfrentada peidada até aqui. aqui.
todos os demônios como não consegui. superiores Vou fazer uma live finalmente só foram tentando botar o do derrotados, escudo. é hora de voltar ao Nexus e conversar com a donzela de preto. O No escudo. Nexus, o selo que aprisionava o Old One Foca é em outra quebrado coisa, e Wender. tanto Esquece o do herói quanto a escudo. donzela vão Qual até que é a o outra mais profundo do parte, se Nexus tiver para dar um fim de como? uma vez por todas nesse tormento que caiu sobre a humanidade. Abaixo do Nexus existe um lugar muito Senão bonito, você se parece muito vai com uma quebrar praia o. e diante Tá um deles FPS a pra mim. fonte Aí de eu já não todo sei. esse caos, o Eu Old não tô One, perdendo o uma quadro. espécie Aqui, de ó. árvore Ah, tá dando uma ancestral que travadinha se mesmo. move por vontade própria. Os dois adentram o Old One e lá, para surpresa do herói, é encontrado o verdadeiro Rei Alante. Aqui tem uma pequena Assim, essa reviravolta, meu porque Deus. quando o rei encontrou o Old One pela primeira Foi vez, tipo GTA V quem do Prey. voltou para a Boletária Outra foi um parte. demônio Ah, que bom. assumiu a sua forma. O bicho, O ele verdadeiro fugiu rei se mesmo. tornou nessa criatura grotesca que vocês estão vendo aí agora. Por não Que? suportar o poder das almas que ele havia Ah, absorvido, sim, isso aí. em sua cabeça a única forma de salvar a humanidade era a destruindo, e para isso ele criou uma cópia dele mesmo, Tô tentando e o lembrar resto da o. história vocês já sabem. Esse bicho me O lembra um verdadeiro bicho. Rei Alante é Não lembro derrotado o que e a direito. donzela de preto diz que o herói agora não está mais preso ao Me Nexus. lembra real um E que bicho, de agora em esse, diante o Rei ela irá Alan se ali. encarregar de fazer com Alante. que o monstro durma para sempre. Ah, então devia ser Thine work is done. a Twitch. É simples. Desculpa. Slayer of demons, go back above. Desculpa, fiz isso na última live também, né? Perdão, Dipre, eu não vou mais zoar seu GTA V de PS2, não. The Nexus shall imprison thee no longer. Não vos aprisionar mais. Famoso português coloquial, né? I shall lull the old one back to slumber. Essa demônio é uma... Ela é mesmo. Ah, eu não lembro, eu não sei o nome dela, mas ela é fofinha. Esse daí que é o Old One, ele parece um brioco. The Old One, along with the Maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Ah, é verdade, tem 2 finais que ele falou também. O jogo possui 2 finais, só que o primeiro eu já falei durante a história e não tem necessidade de eu repetir aqui. Vou focar somente no final ruim. Nesse final, o protagonista, após ter pego milhares e milhares de almas, acabou cedendo à sede de poder, a mesma sede que transformou o Rei Alante em uma criatura grotesca. O personagem vê agora no Old One uma fonte de poder e assassina a mulher de preto, que agora pode morrer. Ele anda por cima do cadáver dela e vai até o âmago do demônio, Nossa, mas buscando por mais é almas, muita fazendo com que o mundo agora encare filha da putagem. O cara faz questão de pisar em cima da um cabeça inimigo dela. nunca visto antes. The Old One sensed a new and powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Basicamente. Então é isso, galera. Tudo que poderia ser considerado Não, nem como fudendo. curiosidade, Faça não. eu diluí na Faça não, história. por favor. Falei de todos os personagens mais importantes, monstros e etc. Espero que tenha ficado claro o enredo. Um grande abraço a todos vocês, valeu e fui. Falou. É legal. YouTube Music Não, Premium foda-se o YouTube Music. Pau no cu do YouTube Music. É legal porque esses 2 finais, os fãs já conseguiram fazer um link com os outros Souls-like da From Software, né? Que esse final que você mata a mulher de preto e faz o pacto, sei lá o que é, com o Old One, seria o link pro Dark Souls 1. Acho que é o Dark Souls 1. Porque continua a magia, as Old Darks, no caso, magia e tal, né? E o outro em que o Old One vai embora e a magia se escafeda de tudo, seria pro Bloodborne, porque lá a gente não tem magia, né?
A gente tem outras coisas, mas enfim, é basicamente esse link que a galera conseguiu fazer.